Todos, nós acabamos de ter mais uma reunião do nosso comitê e eu vou aqui apresentar alguns informes do nosso atual quadro de estiagem. Hoje, 43 municípios estão em situação de emergência no estado do Amazonas. A notícia boa que a gente tem é que lá no Alto Solimões, o rio voltou a encher. E logo a gente deve ter esse reflexo aqui no Rio Negro. E hoje nós temos aqui algumas informações a repassar com relação ao apoio do governo federal. O governo federal já nos enviou 1.750 kits de assistência farmacêutica. Esse material está disponível na nossa central de medicamento. À medida em que os municípios forem necessitando, nós vamos enviando. Essa semana ainda o de entrega de cestas básicas, nós vamos entregar cestas básicas, agora está sendo feita a mobilização e a gente amanhã começa essa entrega lá em Capiranga, Manacapuru e Manaquiri, na semana seguinte Alvarães e Tefé e uma semana depois ou 5 dias depois a gente começa a entrega ali nos municípios da calha do Alto Solimões, procurados pelo Amazonas Futebol Clube, que está doando 2.000 cestas. Estamos fazendo o lançamento do nosso site do clima, é o Painel do Clima, www.paineldoclima.am.gov.br. É aquele site que está ali, o pessoal pode acessar aí no celular, e ali estão todas as informações, boletim diário, o nível dos rios, e esse é um site que vai funcionar permanentemente. Ele traz informações não só da estiagem, mas também traz um retrospecto ali da cheia que a gente teve nesse ano de 2023 e à medida em que fomos tendo esses eventos climáticos, todas as informações estarão ali. E por último, nós estamos recebendo uma doação de 3,5 milhões de reais do KfW, que é um banco alemão, e esses recursos eles estão sendo destinados para a compra de cestas básicas e água potável para moradores das reservas de desenvolvimento sustentáveis. Esse recurso será gerido pela Fundação Amazônia Sustentável no âmbito de um projeto que já está sendo tocado pela FAES junto a esse banco, junto a essa instituição alemã. Eu estou aqui com todo o meu secretariado, comandante do Corpo de Bombeiros, e agora a gente vai abrir para as perguntas. Por favor, fiquem à vontade. Governador, bom dia. Também conta da Isaac, São Paulo. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa parceria com o Amazonas Futebol Clube, dessa compra de ingressos. Parece que o torcedor vai ter que dar um planejamento. Fala um pouco mais sobre isso que vai ajudar nesse período de atividade. Nós fomos procurados pelo Amazonas Futebol Clube, que já vai nos doar 2.000 cestas básicas, e essa doação vai ser com recursos que foram arrecadados no último jogo que aconteceu contra o Botafogo da Paraíba, a Arena da Amazônia teve ali a sua lotação total, então a gente já vai ter essas cestas básicas, e no jogo agora para a final da Série C contra o Brusque, o Amazonas vai fazer um apelo aos torcedores para que eles possam, na compra do seu ingresso, levar 1 quilo de alimento não perecível, e esse alimento, naturalmente, que vai ser destinado para esses municípios que enfrentam essa situação de estiagem. E aqui eu aproveito para reforçar também esse apelo junto ao torcedor do Amazonas, aquele que está indo ao estádio, que irá ao estádio no domingo prestigiar essa grande apresentação, que a gente também possa ser solidário, como o povo do Amazonas e o povo do Amazonas tem sido, com os nossos irmãos e irmãs que enfrentam dificuldades no interior, que na compra do seu ingresso leve 1 quilo de alimento não perecível. Bom dia, governador. Natasha Doutos, portal Marcos Santos. Gostaria que o senhor falasse dessa importância dos medicamentos que estão vindo do Ministério Público. A gente está recebendo esse kit do Ministério da Saúde, através da nossa Fundação de Vigilância em Saúde, para combater as doenças que são comuns por conta da descida dos rios. As fontes de recursos hídricos, como lagos, igarapés e o próprio rio, acabam
aumentando o seu risco de poluição. A gente ainda não tem demandas específicas por conta disso, as demandas elas ainda são muito pontuais, mas a gente tem um kit, né, de atendimento nesses casos, e nós estamos preparados. No momento em que as prefeituras nos demandarem e que detectarem situações como essa, nós estamos prontos com esses kits que foram encaminhados para o governo federal para repassar às prefeituras do interior do estado. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Maiara Zequiacrite. Rio Preto da Eva começa hoje o racionamento de água. A dúvida é, já existem outros municípios também ali racionando água ou estão sem também o abastecimento por completo? A gente tem muitos municípios, principalmente ali na calha do Alto Solimões, que estão tendo dificuldade para ter acesso à água potável. Tabatinga, por exemplo, é um desses municípios, assim também como São Paulo de Olivença. A gente, inclusive, mandou uma draga, uma máquina lá para represar o lago, para que a gente pudesse manter a água nesse lago de onde o produto, de onde o líquido é captado. Enfim, a gente tem uma série de municípios que já estão se enfrentando essa dificuldade para ter acesso à água potável. E aí, a maioria dos sistemas de abastecimento de água são de responsabilidade das prefeituras. Elas estão tentando, né, no primeiro momento, encontrar uma solução, e o Estado tem atuado naqueles municípios onde é de nossa responsabilidade, e, naturalmente, quando a gente é demandado pelas prefeituras, o Estado também tem entrado naquilo que é da sua competência. Bom dia a todos. Leon, do site Poder. Governador, o deputado federal Amon Mandel, ao considerar a situação de emergência no estado do Amazonas, ele disse que seria passível de uma intervenção federal imediata. O senhor considera essa possibilidade também? Olha, eu não ouvi falar nada disso, não. As nossas forças estão atuando e ninguém tem mais expertise em atuar em situações como essa do que o estado do Amazonas, do que as nossas equipes que estão em campo. Não há a menor necessidade, é a primeira vez que eu estou ouvindo a possibilidade de uma intervenção federal. Bom dia, governador. Breno Cazuza, do Portal Tucumã. Existe algum tipo de parceria que pode ser feita com os outros estados aqui da região norte? A questão sobre a estiagem, que pode atingir outros estados também? Não só os estados do norte, mas vários outros estados, como é o caso do Mato Grosso do Sul. A gente tem uma parceria, porque o Mato Grosso nos cedeu uma aeronave, Distrito Federal também nos cedeu a aeronave. Tem outros estados em que a gente tem feito contato para entender que tipo de equipamentos é que eles podem também nos ceder nesse momento. A parceria com o governo federal também tem sido importante, junto com as Forças Armadas, juntamente com o IBAMA, que está nos encaminhando outros equipamentos de um programa chamado Breve Fogo, também tem nos enviado pessoal. O Ministério da Justiça também enviou homens das Forças de Segurança, das Forças Nacionais. Enfim, a gente tem uma série de possibilidades e parcerias que a gente tem construído. Assim também como a gente tem construído parceria com instituições internacionais, é o caso, por exemplo, do KfW, que tem nos ajudado com o repasse de recursos. Enfim, a gente tem conversado com todo mundo para ampliar o máximo possível essas parcerias para ajudar os nossos irmãos e irmãs do interior. A Associação dos Armadores de Cabotagem fez uma nota dizendo que, reclamando sobre uma falta de previsibilidade mais precisa em relação aos impactos da estiagem, e ao mesmo tempo falando do risco, isso pode afetar a logística, tanto falando só na frente, quanto do recebimento em geral de nossos produtos aqui no Amazonas. Eu queria saber em que grau essa estiagem pode servir como aprendizado ou como alguma forma de levantamento para se estabelecer uma previsibilidade mais precisa em relação à estiagem e, assim, realizar uma ação antecipada de conter eventuais faltas e falta de recursos nesses sítios mais afetados. A meteorologia e os outros serviços técnicos e científicos avançaram muito. E eu estou em busca de quem possa me prever quanto é que vai, por exemplo, baixar o Rio Madeira no ano que vem, quanto é que vai baixar o Rio Purus,
o Alto Solimões. Não há ainda nenhum serviço, ou pelo menos eu não tenho conhecimento, e os meus técnicos não têm conhecimento precisamente de quanto é que vai baixar cada rio. A gente tem uma previsão, é o que você falou, previsibilidade. A gente trabalha com uma previsão, a gente não trabalha com certeza. E todos sabem que nós vivemos aqui no regime de subida e descida dos rios. A gente antecipa aquilo que é possível antecipar. Quando nós vislumbramos lá em junho a possibilidade de ter uma seca muito severa, nós chamamos a empresa de abastecimento de energia elétrica, comunicamos às prefeituras, comunicamos à FIAM, comunicamos à CIAN, CDL, FCDL, enfim, comunicamos todo mundo da possibilidade de ter, por exemplo, desabastecimento de combustível, desabastecimento de alimento, desabastecimento de água. Então, tudo aquilo que estava dentro das possibilidades do Estado, nós nos antecipamos. A gente enfrenta, de fato, uma dificuldade na cabotagem, para que os navios possam chegar aqui, e a gente está trabalhando para dirimir essas questões. Agora, é importante que cada um também assuma a sua responsabilidade nesse momento, de quem é a responsabilidade da cabotagem, de quem é a responsabilidade de monitoramento dos rios, de sondagem dos rios, e que cada um possa fazer o seu papel nesse momento, e é importante que todos estejam imbuídos do mesmo propósito de não deixar que haja desabastecimento na Zona Franca de Manaus, que não haja desabastecimento no comércio, que não haja desabastecimento de combustíveis, de gás de cozinha, enfim, que a gente possa fazer o máximo possível aqui para garantir o mínimo para a população do estado do Amazonas. Obrigado, meus amigos. Um abraço.